Bom dia, gente. Graça e paz no seu coração. Família é uma expressão da natureza de Deus. É impressionante como Deus se expressa, nessa linguagem da família. Eu costumo dizer que Deus é muito mais do que um Deus todo-poderoso. Ele é um pai amoroso. E eu acho muito interessante porque quando a gente estuda um pouco sobre a criação, a Bíblia fala assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Isso significa que não só individualmente nós somos imagem e semelhança moral de Deus, mas a humanidade, principalmente na revelação da família, é a imagem de Deus. A família é uma imagem de Deus. O conceito de macho, o conceito de fêmea, o conceito de casamento, de família, são inerentes à imagem, à natureza divina. É por isso que quando Deus ele fala sobre abençoar a humanidade, ele usa esse termo com Abraão, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, veja bem que a bênção de Deus, ela não está associada, atrelada ao indivíduo, mas ela está associada à funcionalidade da família, ao sistema familiar. Família é a imagem mais plena da natureza divina. E eu gostaria de compartilhar, então, com você um pouco sobre esse princípio que é tão forte, tão fundamental, porque o sucesso de qualquer sociedade, o sucesso de qualquer nação, depende exatamente disso, da funcionabilidade do sistema familiar. Para a gente falar sobre família, lógico, tem um ingrediente que é muito importante, esse ingrediente é o amor, e expresso na Lei Áurea. É interessante que Moisés, ele resumiu toda a moral de Deus em 10 leis, 10 mandamentos, decálogo, mas Jesus foi mais além. Você sabe que quanto mais você consegue simplificar a coisa, mais prático ela se torna. Então Jesus, ele resumiu toda a moral de Deus, tudo aquilo que faz os relacionamentos humanos funcionarem nessas 2 leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitos de nós temos uma noção um pouco distorcida sobre o amor. Aliás, no mundo de hoje, esse é um dos conceitos que tem sido mais depravados. Por incrível que pareça, o amor tem sido o campo de ação onde o egoísmo mais tem se desenvolvido. Quando se fala em fazer amor hoje, está falando de sexo, de tocar só o corpo, não a alma. Uma coisa totalmente superficial, de autossatisfação, hedonismo. Hoje nós temos essa famosa cultura do hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Nós temos uma aversão ao sacrifício, uma cultura do não sacrifício. As pessoas não são mais fiéis ao casamento, elas querem ser fiéis ao sentimento. Eu não sinto mais, então eu te jogo fora, porque eu não sinto mais. Então, é muito importante a gente definir, na verdade, o que é o amor. E de uma forma muito simples, nós podemos dizer que amor não é apenas afeição, como muitos romantizam. Lógico que o amor carrega uma carga de afeição, mas também amor é limites. Limites. Então veja bem, não só afeição, como também limites, mas a justa medida entre afeição e limites. Os limites, a correção, é uma expressão
muito importante da paternidade de Deus. Eu acho que até na última vez que eu vim aqui, nós falamos um pouco sobre a correção do pai, não é? Limites vão produzir disciplina, orientação, segurança moral. Afeição produz compaixão, solidariedade, fortalecimento emocional. E o equilíbrio entre afeição e limites é o que define a verdadeira liberdade. Aquela liberdade que não se confunde com libertinagem. A verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e afeição dosadamente. Veja bem que a dose pode estabelecer a diferença entre a cura e o veneno, não é verdade? A dose certa cura, a dose errada pode até matar. O que eu quero dizer é que amor sem limites é libertinagem e amor sem afeição é legalismo. Tanto a libertinagem quanto o legalismo são elementos altamente tóxicos para a funcionabilidade dos relacionamentos humanos. Então, é muito importante a gente entender esse conceito de amor. E eu gostaria de, bem rapidamente, estudar com você um quadro de valores que é legado aos filhos através dos papéis que os pais devem exercer. Quando a gente fala sobre uma cobertura familiar, a cobertura familiar ela é formada não apenas pelo desempenho do papel do pai, como também o desempenho do papel da mãe, mas também pelo desempenho do papel do casamento, do relacionamento entre eles. Então, o casamento também é uma pessoa plural, jurídica, mas é uma pessoa que tem consciência, tem identidade, tem propósito, que são os atributos que definem uma pessoa. O pai, ele vai comunicar ou deixar de comunicar 3 coisas para os filhos: direção, limites e segurança. Por sua vez, a mãe vai comunicar ou deixar de comunicar também 3 coisas para os filhos: vínculos, nutrição e organização. E, por sua vez, o casamento vai proteger ou, de repente, desproteger os filhos em 3 áreas: a área da sexualidade, da afetividade e do companheirismo. Aqui entra, inclusive, a palavra amor no grego, no original aqui do Novo Testamento, esse conceito, o conceito do eros, que é o conceito sexual do amor, o conceito do ágape, que é o amor altruístico, sacrificial, moral, né, no nível de mandamento, e também é o filéu, que é o amor de amizade, companheirismo. São 3 aspectos fundamentais do casamento, não é? A sexualidade dos pais, a pureza sexual, não é? O amor altruístico e a parceria, a amizade. Então, desempenham um papel fundamental na formação dos filhos, na proteção dos filhos. Então, começando aqui pelo princípio ou a função do pai, veja bem que o desempenho da função do pai tem muito a ver com produzir na vida dos filhos uma noção de missão e liderança. Liderança. O que é liderar? Não é? Liderar é isso. É alguém que realmente serve de referencial, dando a um grupo de pessoas direção, não é? Trazendo direção, estabelecendo limites e proteção. Isso é liderar, tem a ver com direção, limites e proteção. É exatamente o papel do pai.
É interessante quando a gente olha isso numa perspectiva do relacionamento de Deus com o seu povo. A gente vê isso muito claramente na infância da nação de Israel, inclusive quando Deus tira o povo de Israel lá da escravidão do Egito e os conduz pelo deserto, não é? Ali por um lugar onde não havia caminho, e a Bíblia usa essa linguagem dizendo como um pai carrega o seu filho nos seus braços, assim Deus conduziu Israel pelo deserto. Então, a primeira coisa que a gente vê é a direção. Deus se manifestava na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem andava, o povo andava, a nuvem parava, o povo parava. Então, eles estavam sendo dirigidos, estavam sendo levados para o seu destino. O bom desempenho do papel do pai leva o filho para o seu destino. Ativa esse norte vocacional. Não é? Acende dentro dele uma bússola, um discernimento do propósito, a descoberta do dom, porque, na verdade, não somos nós que escolhemos o nosso dom, é o nosso dom que nos escolhe. Não é? Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. E é interessante como, realmente, quando o pai cumpre o seu papel, uma pessoa bem direcionada na vida, como isso realmente vai produzir esse referencial que consolida um senso de norteamento, conduzindo a pessoa a cada vez mais estabelecer os objetivos certos, alcançá-los. É interessante, em contrapartida, pessoas que tiveram um pai ausente, talvez um pai que abandonou a família, ou um pai que se anulou por causa de alcoolismo e tantas outras coisas. Normalmente, essas pessoas se sentem desorientadas em relação às coisas mais importantes da vida. Fazem uma série de tentativas vocacionais frustradas. Para muitas delas, parece que a vida vira um labirinto cheio de becos sem saídas. A vida emocional, muitas vezes, é desestabilizada por uma carência afetiva terrível. Vem essa dinâmica, né? Então, essa carência do pai sendo compensada por um crédito de concupiscência, levando muita gente para a perdição. Então, o que, na verdade, a primeira função do pai é nos dar um norte na vida. Eu acho muito interessante ali como que Jacó, ele profetizou o destino dos filhos. Os pais são aqueles que profetizam o destino dos filhos. Antes de morrer, Jacó chamou todos os filhos, colocou a sua mão na cabeça de cada um, e ali você vê a bênção de Jacó para cada uma das tribos de Israel. E é impressionante como aquela palavra, não é, deu um norte, deu um destino, deu um futuro para os filhos. O seu primeiro papel como pai é nortear, é acender dentro do seu filho, pelo seu bom testemunho, um senso de orientação e destino. A segunda coisa, a segunda função do pai é produzir limites. E limites também é algo assim muito amplo, a gente precisaria de uma aula aqui só para isso. Mas é algo que a gente observa também no relacionamento de Deus com o seu povo. Como Deus foi dando para Israel, revelando para Israel leis, mandamentos, estatutos, explicando para o seu povo as leis que governam o mundo moral e que, quando são obedecidas, você vai experimentar a vida no seu potencial máximo. A grande chave de uma vida bem-sucedida é o discernimento dessas leis que governam o mundo moral.
Você sabe que, inclusive, o ministério profético, na verdade, se fundamenta nisso. Não é que um profeta já sabe o futuro, não, ele conhece as regras do jogo, ele conhece as leis que governam o mundo moral. Pelas escolhas que uma pessoa está fazendo aqui agora, a gente pode saber o destino delas. Então Deus estava dando para o seu povo esse discernimento sobre os limites, também corrigindo o seu povo. Quando a gente fala sobre limites, a importância de aprendermos a ouvir o não é? Aprendermos também como controlar os nossos desejos, os nossos sentimentos, não é? E isso tem a ver com todas as áreas da vida, não só a área moral, mas também a área sexual. Eu costumo dizer que quem afirma a sexualidade dos filhos é o pai, é quem estabelece os limites. Às vezes a gente pensa assim, que o pai afirma a masculinidade do filho e a mãe a feminilidade da filha. Não. É o pai que afirma tanto a masculinidade do filho quanto a feminilidade da filha. É o pai. Pelo exemplo dele, pela pureza dele. Principalmente, quem é mulher sabe disso. Uma coisa é você receber um elogio de uma outra mulher. Outra coisa é você receber um elogio de um homem que te ama com pureza. Eu lembro, minha filha, quando era criança ainda. Então, às vezes, ela estava lá, se embonecando no espelho, e eu olhava para ela e falava: Bárbara, você está uma Bárbara, você está uma princesa. Quando ela ouve um elogio, puxa vida, ela sim, a feminilidade, não é? Aflora. Homossexualidade tem a ver com orfandade paterna, carência paterna, rejeição paterna. É a disfunção da paternidade. Então, quem estabelece limites para os filhos é o pai. E quando eu falo estabelecer limites, gente, não é impondo regras, mas é através de um exemplo que fala alto, de uma vida coerente. Jesus explicou isso muito bem na grande comissão, quando ele nos ordena pregar o evangelho, e ele fala: ensinando as nações a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja bem que a grande comissão não é você ensinar os mandamentos de Deus. Não é ensinar os mandamentos de Deus. É você ensinar a guardar os mandamentos de Deus. Uma coisa é ensinar mandamento, outra coisa é ensinar a obedecer. Você só ensina obediência obedecendo, com a sua coerência. Jesus, ele falava assim: eu me santifico a mim mesmo, para que vós sejais santificados na verdade. Jesus não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Ele era o exemplo. É assim que nós acendemos uma lâmpada no coração dos nossos filhos, que ninguém pode apagar. Por isso que a Bíblia fala: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, não se desviará dele. Limites. E a terceira coisa, o terceiro papel do pai é proteção. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai. O seu posicionamento, o seu espírito de presença, iniciativa, provisão, vão comunicar segurança e descanso. Por isso que o principal papel do homem não é tanto, vamos dizer assim, a presença dele no lar, mas o que ele significa para o filho. Porque o homem é o caçador. É aquele que sai em busca do sustento. Não é a presença dele, mas é o que ele significa. Então, quando ele é um homem responsável que provê o lar, os filhos chegam em casa, eles não estão preocupados
se vai ter comida, se não vai ter comida. Não, eles sabem que existe um pai responsável, provedor. Eu já ouvi assim muitas histórias, porque imagina, não é? De repente, o pai que deveria trazer o sustento para casa, mas o cara simplesmente ficou perdido num boteco. Em vez de ele comprar o que a família precisava, o dinheiro foi no bar, com álcool, mulheres, etc. A família começa a passar necessidade. Isso vai produzindo uma angústia, uma ansiedade nos filhos, às vezes filhos ainda pequenos. Eu me lembro, uma vez, estava num outro continente, estava ministrando, mas ao mesmo tempo visitando uma equipe missionária. E conversando com essa moça, não é? Ela me procurou, tadinha, ela desabou. Veja bem, uma missionária transcultural. E ela falou assim, olha, pastor, eu preciso confessar que às vezes eu tenho dificuldade até de acreditar em Deus. Eu tenho uma sensação muito forte que Deus não existe. Eu falei, uau! Falei, puxa vida. E fui conversando com ela, fui ouvindo a história. E de repente ela começou a me contar como foi a infância. E ela começou a explicar que o pai dela era até um cara assim, bacana, mas quando estava sóbrio. Mas dificilmente ele estava sóbrio. E quando ele bebia, realmente ele se tornava uma pessoa extremamente violenta. Então ela foi me contando alguns episódios que realmente marcaram ela, porque ela falava assim, olha, até hoje eu me lembro o barulho do portão lá de casa abrindo. Ela falava assim, eu sabia quando era meu pai que estava chegando e se ele estava bêbado ou não. Então, quando ela já sabia que o pai estava bêbado, ela entrava debaixo da cama e dali ela ficava sozinha, encolhida, sofrendo fobias e barulho, briga, gritaria, toda aquela confusão. Ela falando assim, puxa vida, né? Sempre as coisas faltando em casa, as brigas, é porque o pai gastava tudo. Então eles passando necessidades, ela falando, eu não consigo acreditar que Deus pode suprir a minha necessidade. Comecei a observar assim o estrago, como isso cavou fundo na sua alma. Segurança. Cada vez que o pai chegava embriagado, aquilo foi inoculando insegurança na vida dela. Me lembro uma vez também ouvindo uma história assim interessante, esse pastor, um pastor muito amigo meu, ele morou muito tempo na América, nessa época ele não era crente, trabalhava lá de pintor, então ele contando que chegou estava lá trabalhando numa casa, pintando as coisas, chegou um menino pequeno, e o menino começou a brincar por ali, começou a mexer nas tintas dele, e ele era meio assim brutão, né? Então ele chegou para o menino e falou assim, moleque, some daqui, senão eu te dou um cascudo. Aí o menino olhou para ele e falou assim, vou chamar meu pai para você. E foi embora, né? Triste, né? Aí no fim da tarde, ele está vendo o menino passar lá na frente. E quando ele olhou, né? Porque estava de mão dada com o pai, e o pai era baixinho, pequenininho, magrinho. Ele pensou assim, rapaz, se realmente ele fosse chamar o pai dele ia tomar uma surra, cara. Mas na cabeça daquela criança, o pai era o Superman. Você entende o que é referencial? A segurança que ele tinha. Vou chamar meu pai para você. Esse é o princípio do pai. Isso vai construir uma noção de missão, liderança. O princípio e a função da mãe vão trazer uma noção de submissão e apoio.
é interessante porque a mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Veja bem que a mulher é imagem e semelhança moral de Deus. Por isso, gente, o homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem. Ambos, macho e fêmea, são imagem e semelhança de Deus. Tem uma questão, função. A questão aqui é função, não é valor, é função. Mas a mãe é essa preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso, dependência do Espírito Santo. Normalmente, assim, todo esse carisma, né? As pessoas mais carismáticas que eu conheço, elas tiveram realmente um referencial muito bom em relação à mãe, não é? Como que a mãe é intuitiva, carismática, né? Quando nós estamos em perigo, nossa mãe percebe, intui a situação, não é? Quando de repente você está desacreditado, está lá sua mãe apostando em você, às vezes você é uma picareta mesmo, está lá, não, meu filho, toma um dinheirinho emprestado. Então, o modelo de autoridade materno é responsável em relação aos filhos pelos elementos que fundamentam uma capacidade administrativa. Nós vamos ver que liderança e administração são coisas muito diferentes. Mas o que é uma boa administração? Administrar tem a ver com a capacidade de estabelecer vínculos, relacionamentos, a capacidade de nutrir esses relacionamentos e também sistemas, e organização, organizar as coisas, as devidas coisas, as devidas pessoas nos devidos lugares. Então, administração tem a ver com vínculos, nutrição e organização. É por isso, assim, que, na verdade, muitas empresas acabaram descobrindo as mulheres, porque eu vou te falar, rapaz, a capacidade que as mulheres têm para administrar, não diria liderar uma empresa, mas administrar uma empresa dá de 10-0 os homens, muitas vezes, não é? Então, a primeira coisa são os vínculos, não é? Esse é o primeiro papel da mãe, não é? Despertar em nós essa capacidade de estabelecer novos relacionamentos, não é? A nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio temperamental, não é? Essa capacidade não só de iniciar os relacionamentos, mas relacionamentos que se tornam sustentáveis. Isso tem muito a ver com o papel da mãe, não é? Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente ou uma mãe ferida, normalmente desenvolvem problemas crônicos, bloqueios de relacionamento. O que eu observo é que normalmente pessoas extremamente tímidas ou extremamente críticas são respectivamente o subproduto de um relacionamento ausente ou quebrado com a mãe. Às vezes é comum, né, mulheres que sofrem muito no casamento, são traídas, não é? Às vezes sofrem violência e muitas vezes vão se autorresignando e de repente elas começam a descarregar tudo isso na criação dos filhos, não é? E produzindo exatamente problemas de relacionamentos fortes, aquela famosa parábola de Jotão, a parábola do espinheiro, porque é um filho que sempre foi tratado de uma maneira muito ríspida, muito crítica, de repente ela se torna assim sem perceber, o comportamento dela fica engessado nesse mesmo padrão de relacionamento, não é? Mas o perfil da mãe, o seu estado de presença, vão determinar a liberdade ou o aprisionamento temperamental na vida dos filhos. Vínculos. Também, um outro papel da mãe é a nutrição. Veja bem que isso, né, essas coisas, elas estão
na natureza da mulher. O que diferencia fisicamente a mulher do homem? É isso, a mulher tem um útero, ela tem seios, não é? Ela é uma gestora por natureza, ela é uma amamentadora por natureza. Isso está, né, na configuração da mulher. E nutrição, veja bem, não é só orgânica, mas é emocional, é moral, é espiritual, não é? Nutrição pode ser definido como essa atenciosidade, essa capacidade de exercer cuidado, apoio, uma noção de solidariedade, amor. Isso depende do perfil da mãe. A mulher, naturalmente, ela é mais sentimental, mais intuitiva, mais solidária que o homem, não é? E é impressionante como isso acaba moldando os filhos e aumentando o potencial deles em termos não só de sensibilidade emocional, como discernimento espiritual. Estava falando com o pastor Telmo, às vezes, algumas vezes, eu estou fazendo um aconselhamento, estou atendendo alguém junto com a minha esposa. Rapaz, ela percebe umas coisas, ela tem umas intuições, uns discernimentos, umas revelações, que eu falo assim, rapaz, acho que eu sou um retardado, porque eu não ia perceber isso nunca, né? Então é interessante como, assim, a mulher tem uma sensibilidade. Quando sua esposa fala um negócio, eu te aconselho a prestar atenção. Ela está observando algo que você não está conseguindo observar, não é? Os melhores pastores, no sentido funcional do dom que eu conheço, são pastores que tiveram uma mãe muito presente, muito funcional, não é? Que nutriu esse filho com o seu estilo de vida sensível, intuitivo, solidário, caloroso. E também, terceiro papel da mãe é organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo esse ambiente de ordem, ao mesmo tempo aconchegante. Então, o princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante, e olha, impressionante como as mulheres têm um dom para isso, não é? Eu não sei se alguma vez você já foi assim numa casa, num lugar onde só mora homem. Cara, rapaz, é uma confusão. Você acha a cueca dentro do bule de café. Rapaz, é aquela bagunça, assim, aquele furacão. Quando uma mulher chega num lugar desse, em 2 dias está tudo arrumado. É impressionante a capacidade que a mulher tem de organizar, não é? É um dom. Ela é uma adjuntora idônea, né? Essa palavra adjuntora é isso. Ela é administradora, gestora. E idônea, no literal, é aquela que olha nos olhos, de igual para igual, não inferior, capaz realmente de fazer a diferença. Por isso que eu sempre falo, rapaz, uma mulher, quando quer levantar um homem, não tem ninguém como ela. Mas também quando ela quer destruir, eu vou te falar, né? Coitado do Neymar. Né? Rapaz, é um negócio terrível, né? Então, o princípio da mãe ensina que ela deve produzir não é só um ambiente físico aconchegante, mas um ambiente emocional que congrega a família. E, honestamente, é aqui que, às vezes, muitas mulheres começam a perder o marido, né? A Bíblia faz sérias advertências sobre isso, não é? Porque a mulher começa a reclamar, murmurar, não é? Eu não sei, você que é mulher, se você já percebeu isso. Quanto mais você reclama, quanto mais você se torna rixosa, não é? Quanto mais se reclama do seu marido, menos ele faz o que você queria. Quantos já perceberam isso? Que essa não é a estratégia certa.
Por que que quanto mais você reclama, menos ele faz? Outro dia nós falamos aqui, qual que é o grande ponto fraco do homem? Não se sentir respeitado. Qual que é o grande ponto fraco da mulher? Não se sentir segura. Então, quando a mulher começa assim, se sentir insegura, ela tem uma tentação muito forte de desrespeitar o marido, e quanto mais ela desrespeita, né? Às vezes o marido chega em casa e ela começa a reclamar, não é? E esse cara vai se sentindo desrespeitado a tal ponto que ele começa a evitar o lar. E quando ele começa a evitar o lar, eu lembro uma vez conversando com um empresário, ele falou, Cote, eu podia chegar em casa às 6 horas da tarde, ele é o dono da empresa. Eu fazia questão de chegar às 11 horas da noite, porque eu chegava em casa, rapaz, ia ser complicado. E quando o homem começa a evitar o lar, nós falamos também, isso gera um vácuo emocional, e daqui a pouco alguém vai ocupar esse espaço emocionalmente na vida dele, não é? Então, aquela velha história, né? Entra uma Gesa aí, eu vou te falar, a Gesa sabe fazer o papel da esposa perfeita, mas é uma Gesa, né? E daqui a pouco é mais um casamento que foi destruído. A mulher sábia que edifica fisicamente e emocionalmente o lar, proporcionando um ambiente de conforto, liberdade, polariza a família. O homem não vê a hora de voltar para casa. Os filhos se sentem seguros, valorizam a família acima de qualquer coisa. Então esse é o papel da mulher. Vínculos, nutrição e organização. E para a gente fechar aqui o papel ou a função do casal. É interessante que quando a gente pensa aqui no papel do casal, a gente pode ilustrar isso explicando alguns casais de palavras que eles não subsistem isoladamente. Porque nós falamos, a natureza de Deus é plural, o DNA de Deus é relacionamento. Deus é essencialmente relacional, não é? Então, quando Paulo fala lá, as mulheres se submeter aos maridos, e os maridos amar as mulheres, como também Cristo amou a igreja, veja bem que essas coisas só funcionam juntas. Não existe submissão sem amor, e não existe amor sem submissão. Não é? Então, são coisas que a gente tem que vencer. Um par importante de palavras, como a gente tem falado aqui, é liderança e administração. Nós falamos que, basicamente, a mulher tem uma natureza administrativa. O homem tem uma natureza de liderança. Por exemplo, o homem planta um espermatozoide no útero da mulher. Depois de 9 meses, a mulher devolve para ele um bebê prontinho, como a gente viu aqui. Ela pegou aquela semente e, com a ajuda de Deus, não é? Ela gestou um ser humano. Ela tem uma natureza administrativa. O homem tem uma natureza de liderança. Em qualquer curso que você faz de liderança, você aprende essa administração. Liderança tem muito a ver com o objetivo, você chegar onde você quer chegar, o senso de destino que nós falamos. A teleologia, tem uma ciência que estuda isso, chamada teleologia. De onde você veio, para onde você vai. Todos nós temos essa necessidade intrínseca de ter um senso de destino. Isso é a liderança. Liderar é você visualizar o alvo certo. Administrar é o processo diário de planejamento em função do alvo estabelecido. Na verdade, a administração, ela começa a fazer sentido a partir do momento que você tem uma boa liderança. Que você tem a visão certa. O senso de destino está ajustado. Alguém já disse que, por exemplo, você ter uma excelente administração sem liderança é como ajeitar as cadeiras no convés do Titanic.
o navio vai afundar. O que adianta se as cadeiras estão tudo arrumadinho ou não? Se o navio está afundando. Aquela ilustração da escada do sucesso. O cara coloca escada na parede, vai subindo, degrau a degrau, passo 1, passo 2, passo 3, fazendo tudo certinho. Quando ele chega lá em cima, ele fala assim, puxa vida, coloquei a escada na parede errada. Não é aqui que eu queria chegar. Como Miles Monroe fala, a morte não é a maior tragédia é uma vida sem propósito, sem liderança, sem visão. Você ter vivido a vida inteira e não ter tocado o seu destino eterno. Então nós precisamos da liderança, precisamos também da administração, porque se você tem liderança, mas não tem administração, você pode correr o risco de se transformar num mero sonhador. Já viu aquela pessoa, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, mas ele não tem um plano que permita que realmente aquilo se concretize na sua realidade. Um outro casal de palavras importante é missão e submissão. Eu sei que submissão também é um conceito muito desgastado, às vezes em alguns círculos evangélicos, quando você fala em submissão, as irmãzinhas até encolhem na cadeira, né? Mas o conceito de submissão, como originalmente está lá em Gênesis, ele tem a ver com cooperação. Ele não tem a ver com uma escala de valor, não é? Mas muita gente usa essa terminologia de forma abusiva. Então, submissão tem a ver com você desempenhar a missão de cooperar com a missão de alguém. Isso, independentemente se você é homem ou mulher, todos nós vamos ter que aprender a cooperar com a missão de outros. Não é? Isso é submissão. Principalmente para as mulheres, eu sempre falo, né? Quando você vai entrar num casamento, antes de você se casar com aquela pessoa, é muito importante você se casar com a missão dela. Porque quando você se casa com a missão dela, ou seja, a sua missão vai dar sentido à missão do seu marido, e a missão do seu marido vai dar sentido à sua missão. E isso é sinérgico, é poderoso. Então, se você não pode se casar com a missão daquele cara, tem uma frieza no bom sentido de não... Cara, não é esse cara aqui. Não é? Ou você vai casar com um homem lá e vê que esse cara não tem missão nenhuma. Normalmente, quem não está fazendo nada na vida quer alguém para não fazer nada junto. Né? Então, é bom assim você abrir o olho. A mulher foi tirada do lado do homem, não é isso? Não é atrás de um homem de Deus que tem uma mulher de Deus, é ao lado. Então a mulher tem que andar ao lado. Às vezes eu falo brincando, mas é sério. Né? Se você anda atrás, desculpe dizer, mas você é muçulmano. Né? Você está numa ideologia aí bem distorcida. Se você anda na frente, você é Jezabel. Você está atropelando tudo. Você vai ter que aprender a lidar com as suas inseguranças. Não é? Então, ande ao lado. Veja bem, o casamento é fundamental. Por que hoje a gente tem uma nova geração tão desajustada, gente? Porque essa nova geração tem sido literalmente o subproduto da morte do casamento. Hoje é difícil uma pessoa que está vindo realmente assim de um casamento que você fala ajustado, né? Mas a primeira função do casamento é trazer uma proteção sobre a sexualidade. É impressionante como a imoralidade dos pais desprotege a vida sexual dos filhos. Você coloca o seu filho nos altares de espíritos terríveis. Olha, isso que eu estou te falando aqui não é uma teoria que eu estou mirabolando aqui, não.
Isso é empírico, é científico, isso é observação, são centenas de aconselhamentos que a gente faz. Inclusive, por que abuso sexual na infância cresceu tanto? Uma das pesquisas informais que eu faço é essa. Uma pessoa, às vezes você está tratando de uma situação, a pessoa sofreu um abuso sexual na infância. Qual que é a pergunta-chave? Como era o casamento dos seus pais? Ah, pastor, olha, estavam separando, um estava traindo para cá, outro estava traindo para lá. É impressionante! Abuso sexual tem causa e está ligado com o casamento dos pais, principalmente. O que protege a vida sexual dos filhos é o casamento. Nós explicamos aqui até outro dia o conceito aí da bastardia, o que legitimiza espiritualmente uma pessoa. Quando fala uma pessoa que tem legitimidade espiritual, que não é bastarda, a palavra bastardo é ilegítimo, desprotegido. Quando a Bíblia fala uma pessoa desprotegida, é uma pessoa que foi concebida fora da aliança do casamento. Tudo que é gerado dentro da aliança, gente, está protegido, está abençoado, está guardado. Tudo que é concebido fora da aliança do casamento tem uma desproteção. Precisa de haver uma reconciliação entre pais e filhos. Pais se convertendo aos filhos, filhos se convertendo aos pais. Hoje, a gente vê tantos problemas no campo da sexualidade latejando tão precocemente. Quer dizer, os alarmes estão soando, denunciando a disfunção do sistema familiar. Então, primeira coisa, o primeiro papel do casamento é proteger a vida sexual dos filhos. Segundo papel é afetividade. Proteger a capacidade afetiva. E aqui é o que nós falamos sobre o amor ágape. Esse é o amor substancial de Deus. E Deus não colocou o amor como um sentimento, mas como um mandamento. Você pode até não gostar de uma pessoa e ainda assim amá-la. O que determina a carga sentimental é a nossa escolha de honrar aquela aliança, não é? Então, o que a gente observa hoje, assim, muita violência começa a entrar exatamente por causa disso. A falta de afetividade, não é? Isso vai destruindo o relacionamento conjugal e os filhos são os que mais sofrem. Às vezes, no calor de uma contenda, palavras frívolas, irresponsáveis, vão destruindo a confiança, a segurança do casal, não é? Muitas vezes a gente vê crianças que elas começam a praticar cedo a violência. Eles falam, mas puxa vida, o que está acontecendo? Com quem que a criança aprendeu isso? Papai e mamãe, não é? Então, amar é um verbo. Hoje está muito na moda, assim, essa desculpa. Eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Olha, amar é um verbo, é uma escolha. Se você não ama, então ame, negue-se a si mesmo, honre a aliança que você fez, ame, e você vai recuperar o sentimento que você perdeu. Funciona assim. Você sabe que uma das coisas que me impactou muito no Nepal, porque lá os casamentos são arranjados pelos pais. Isso, puxa vida, soa muito estranho na nossa cultura ocidental. Rapaz, aí eu conversando lá com o pessoal, né, principalmente as mulheres, estava ministrando lá, as irmãzinhas lá, a menina dos olhos de Deus, né? E elas mostrando assim, falando, não, pastor, olha, o nosso pai sabe melhor do que a gente quem que é a pessoa que vai dar mais certo. E elas foram usando tantos argumentos que eu falei, cara, um negócio impressionante. E quando você vê os casamentos lá e os casamentos aqui, os casamentos lá dão muito mais certo do que os casamentos aqui.
E é impressionante como o amor, no aspecto sentimental, pode ser cultivado quando vem de um princípio de honra, compromisso. Como isso pode ser cultivado e realmente funciona. E o terceiro ponto aqui é o companheirismo, o amor filéu. Companheirismo proporciona parceria, capacidade não só de liderar, mas de apoiar, um entrosamento físico, emocional, profissional, ministerial, financeiro, não é? E, acima de tudo, o entrosamento espiritual do casal. Isso vai estabelecer um referencial básico que constrói na vida dos filhos a capacidade de estabelecer acordos, trabalhar em equipe. Então, se aquela pessoa precisa de apoiar alguém na sua visão, ela não vai se ver numa crise de identidade, ela aprendeu a apoiar com a mãe. Se ele precisa de assumir a liderança e realmente estabelecer um destino para um grupo de pessoas, ele também não vai se sentir aquém, porque ele aprendeu isso com o pai. Pessoas que vêm desse sistema que reflete a natureza de Deus, pai, mãe, casamento funcional, é impressionante como essas pessoas, gente, fazem a diferença na sociedade. Então, veja bem, são 9 valores. 9 valores. O princípio do pai, o princípio da mãe, o princípio do casal. Quando nós entendemos essa estrutura que Deus estabeleceu, nós começamos a quebrar o espírito da orfandade. Os nossos filhos, como o salmista diz, serão como plantas bem desenvolvidas. Eles vão encontrar o seu destino em Deus. Quando eu coloco isso tudo, aliás, essa aula foi uma coisa que eu fui engendrando exatamente porque são tantas situações que a gente lida, que às vezes você está conversando com a pessoa, às vezes você fala para ela assim, né? Teoricamente uma verdade, olha, Deus é pai, Deus te ama, mas essa pessoa, ela não teve um pai. Ela carrega um buraco existencial. Ela fala assim, pastor, mas eu não sei o que é isso. Isso não faz sentido para mim, Deus é pai. Eu não tenho um pai. Eu não tenho nem o sobrenome do meu pai na minha certidão de nascimento. Eu não sei quem que é esse cara. Ou a gente atende, às vezes, situações mais traumáticas ainda. Terrível. Tem regiões aqui do Brasil, os índices de incesto são altíssimos. Uma menininha que foi tocada sexualmente por um pai. Olha, é difícil de mencionar o estrago que isso faz na vida dessa menina, porque é um pai. Então, quando você fala que Deus é pai, sendo que a lente que ela teria para enxergar Deus é o pai, o que o pai fez com ela, fica uma situação muito difícil. Para algumas pessoas, quando você fala assim, Deus é pai, isso é um trauma para ela. Eu não quero que Deus seja pai. Por isso, muita gente gosta muito de Jesus como um amigo. Não, é meu amigo, Jesus é meu amigo. Não pode falar que ele é pai, mas por mais traumático que esse caminho seja, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A gente precisa de enfrentar esses traumas. E essa é a grande chave para restaurarmos uma sociedade, para aplainarmos o caminho do avivamento em pessoa. Os pais se convertendo aos filhos. Os filhos se convertendo aos pais.